Pessoal, a gente vai usar a apostila porque a gente não terminou uma página que estava programada para ontem. É a página 189 da apostila de português. Tá bom, Laís, olha. Tô errado, não era esse, era um cachorro. Laís, esse cachorro é azul, por acaso? Clarice, você tá com o Eu áudio falei ligado? azul. Era a Laís que estava com o áudio Nossa! ligado. Sempre sou eu. Meninada, página 189. O texto que está aqui na questão 7 é um infográfico. A gente mal começou. Eu sei, não precisa me avisar, não precisa me avisar. Não precisa me avisar, eu já sei, vocês também já estão carecas de saber. E eu sei quem é, né? E infelizmente essa pessoa só tá perdendo ponto comigo. Essa pessoa só tá lá na nota de participação, né? Na postura, né? Ela só tá indo para baixo. E aí depois, quando receber a nota, e aí vai reclamar, tenho certeza, e aí eu tenho meu argumento, tenho as gravações todas. Eu tenho uma pergunta. Página? Mas eu tinha isso na escola. 189. Era eu. É o desenho. Oi, Gabi Ferreira. Meu pai tinha pedido para perguntar, que ele não sabe, se as notas já saíram, se ainda vão sair. Ainda vão sair, Só falta tá? essa página pra gente acabar a apostila? Não, Matheus, a gente tem que voltar. A tia vai e volta. Então, tem coisas que eu ainda não fiz, tá? Tem coisas que a gente não fez ainda. Então, gente, vamos concentrar agora para essa questão 7. A gente vai ler esse infográfico que tá aí. Oi, tia, tudo bem? Acabei de chegar. Qual página que é? 189. 189. Meninada, então, ó, esse infográfico, o título dele é Como os sinais de alerta de tsunami são produzidos. Então, a gente já sabe o que é um infográfico, né? O infográfico, ele é um texto, é um gênero textual, tá, gente? Por mais que tenha imagens, né, setas, gráficos, tabelas, pode ter muita coisa, mas ele é um texto. Ele é um texto, isso mesmo, Eric. Ele tem a intenção de nos informar, né, nos alertar, informar. Ele é muito explicativo, como ele usa imagens, ele fica até mais claro essas informações e explicações. Matheus Xavier, começa a leitura do número 1 para a gente entender do que se trata esse infográfico. E a câmera ligada, Matheus Xavier. Gabriel, câmera ligada. João Pedro, câmera ligada. Isabelle, câmera ligada. Tia, eu vou ali rapidinho, só para acender a luz, porque aqui tá ficando escuro. Certo, Matheus Xavier, já te chamei para você fazer a leitura para a gente, do número 1. No fundo do mar, sensores de alta sensibilidade captam qualquer variações ou oscilações de pressão oceânica que possui evidenciar possíveis tsunamis. Muito bem, Gabriel, número 2. Oi? Gabriel, número 2. Essas informações são enviadas por meio de ondas sonoras e captadas por aparelhos na superfície do oceano, que as encaminham para satélites. Matheus Henrique, 3. Por meio dos satélites, esses dados são transmitidos para a Terra, para uma central de monitoramento, onde são analisados. Muito bem, Eric, 4. Na central, os dados geram análise de riscos e gravidades dos tsunamis. É para ler mais? Pode ler mais um pouquinho.
Dependendo da intensidade encontrada, são emitidos alertas inicialmente às autoridades, logo depois aos veículos de comunicação, para que a informação seja divulgada em todas as mídias. Muito bem, Pedro Carlos, pode finalizar o número 4? Ele terminou de ler em mídias, né? Novos Isso. sistemas de alerta em alguns países já são emitidos diretamente nos aparelhos celulares da população, minimizando os riscos. Pedro, você tá com outro aparelho ligado? Aí aqui, quando eu vou desligar o máximo o áudio dele possível. Porque assim, é que quando Tudo bem, mas quando você vai falar, Pedro Carlos, quando você vai falar, você tem que desligar um deles. Porque senão... Não, é que eu não tô... O que tá realmente indo é o do meu celular. Tá, então você desliga o outro, alguma coisa tem... Eu já desliguei porque eu tô com Isso, agora melhorou, agora você tá falando normal. Então, gente, olha o que esse infográfico está mostrando. O número 1, e ele mostra lá com os números no desenho, a seta. Então, o número 1, o que acontece? O fundo do mar. No fundo do mar, eles têm sensores de alta sensibilidade, então são sensores que captam mesmo qualquer variação ou oscilação da pressão oceânica, que possa evidenciar possíveis tsunamis. Então, gente, o tsunami não é que nem antigamente, né, que vinha do nada e as pessoas não sabiam que iam ter. Né? Só se o sistema deles estiver com algum problema, né? Que também os problemas são avisados, né? É a mesma coisa que se você pensar o que aconteceu lá com o Brumadinho, né? Pensa, eles tinham sensores também lá na barragem, né? Os sensores tinham demonstrado que estava com algum problema. Então, gente, o ser humano tem que trabalhar junto com a tecnologia ali, né? Não pode ignorar o que a tecnologia está falando, porque pode ser alguma coisa errada, mas também tem que verificar. Então, esses sensores, eles captam as pressões, né, do mar. A número 2, esses sensores, eles passam as informações. Eles enviam as informações via ondas sonoras, né, captadas por aparelhos na superfície dos oceanos que as encaminham para os satélites. Então, ó, olha esse aparelho aí, parece tipo um farol, né, parece tipo bem no meio do oceano. Esse aparelho que capta essas ondas sonoras e passa para o satélite. Olha o satélite lá em cima, no céu. Então, o tsunami é criado, tipo, uma semana antes dele chegar no negócio? Não sei o tempo exato, mas ele não vem do nada, né? Alguma coisa tem que acontecer ali no mar, as ondas têm que agitar para poder vir, né? Então, ele avisa assim, Pedro. A água, ela vai voltando. Sempre tem... Indica, né, também. Isso. A 3, por meio dos satélites, esses dados são transmitidos para a Terra. Então, ó, deu o sensor lá, passou para as ondas de transmissão, ondas sonoras, né? Então, ondas de som, passou para o satélite transmite para a Terra. Olha lá o número 4. Aqui na Terra, né, tem uma central de dados estabelecida em algum lugar, né, onde tem os equipamentos e tem as pessoas trabalhando também. E essa central gera análises e riscos. Por quê? Nem toda vez que apitar lá, não é toda mudança que vai ser um tsunami, gente. Eles vão ter que analisar o tamanho da gravidade daquilo. Às vezes não é um tsunami de destruir, às vezes é só uma onda mais forte no meio do mar mesmo que não vai acontecer nada. Isabela, você me chamou? Ô, tia, mas por meio de rede elétrica pode acontecer isso? Não, em meio de rede elétrica? Porque eles não são ligados ao celular, porque teve um dia que eu não estava com internet, a gente chegou nos paus assim, de rede, aí ele começou a pegar de novo. Eu queria saber se é coincidência ou se pega mesmo. Depende da tecnologia. Esse daqui, no caso, é via sensores e ondas sonoras, é pelo som, né? O som se propaga no ar, né? Pelo som. O do celular, tem do celular, do computador, aí cada um tem seu sistema, né? Alguns são elétricos, né? Outros não. Nesse caso aqui, não são. E dependendo da intensidade encontrada, são emitidos alertas. Então, gente, se for uma intensidade que eles falam assim, ó, vai ter tsunami mesmo, vai ser,
forte. Aí eles enviam alertas para quê? Para as autoridades, e depois para a população. Isso. Aí as autoridades que vai organizar como que vai ser essa evacuação aí, o que vai fazer. Estranho, né? Aí eles falam, tipo assim, ó, vai ter tsunami, vai pra um lugar alto, essas coisas assim, né? Uma pergunta, mas por que não pode construir um muro enorme para o tsunami não vir? Isso é muito forte, Matheus, muito forte. Né? Ele Não vai segurar um Vai pouquinho. quebrar o muro, não adianta não. Não vai segurar um pouquinho. aí vai ser... E se segurar? Beleza, Show. segurou. Mas depois que ele quebrou, segurou por um tempo. Depois que ele quebrou, esse muro vai fazer mais devastação ainda. Né? Vai estourar, vai Se for, tipo, Por negócio de isso aço. eu não daria bem para Estão prefeito. tudo travado pra Se mim. fosse um negócio de aço, tipo, água, não vai fazer Mesma coisa, Pedro Carlos. A água é muito forte. E se construísse Água é uma muito torre forte. gigante e ficasse lá em cima? anos, Lorena, anos. Tia, e se colocar como é o nome? Barreira. Uma cápsula. Não, uma cápsula de vidro, assim, em volta da Gente. cidade inteira. Então, o IC... Se quebra a parede, ué. O Ou de outro IC, material. Matheus, IC, Pedro Carlos, o IC, gente, não aconteceu ainda, não foi testado. O IC não existe ainda. Então, para a gente saber se isso realmente tem possibilidade, são os engenheiros que projetam isso, as pessoas que entendem, né, da força, os físicos, que eles têm que fazer cálculos. Pensa, a força que a água vai ter quando ela bater nesse muro. E aí? E a os força que o negócio físicos... aguenta, né? Então, exatamente. Tia, Para mas fazer, colocar tem em tsunami prática forte? essa ideia, para colocar em prática essa ideia, tem que estudar O muito. celular da minha mãe tá no celular, meu avô tá ligando, eu vou falar pra ele que agora... Isabela, no Brasil não tem tsunami, tá bom? Não, eu tô Tsunami, falando quais estados ou o que tem, onde tem. tsunami no Brasil não tem. Então, é em outros países, tá? Indonésia tem. Estados Unidos, Indonésia Indonésia, tem China, muito, Japão. Não, China não. Não, Japão, né? Vamos pesquisar aqui, ó. China eu acho que não tem litoral, eu acho. Não sei. Uma explicação e diz que o Claro que sim, Xangai é no litoral. Hoje tá meio bagunçado, tem muitos falando sem levantar uma única vez a mão. Então, a gente vai estabelecer uma ordem aqui. Eu vou começar pelo Marcos, que está com a mão levantada, e ele pode falar, Marcos. eu vi, é meio óbvio, só que é bom ressaltar que eu vi uma explicação e que é óbvia, mas eu vou falar. É que o Brasil ele não tem, não, porque ele está sob só uma placa tectônica. Exatamente isso. Os países, né, os lugares que estão por baixo estão por cima das placas tectônicas, né? As placas tectônicas são aquelas que ficam embaixo, né, de tudo e elas se movimentam. E aí, quando essa movimentação das placas tectônicas é que faz ter o tsunami. Olha o que falou aqui no que a tia pesquisou. A Indonésia, né? Ela já registrou mais ou menos uns 4 tsunamis, né? Muito fortes, que deixou centenas de mortos e feridos. Quer ver outros países? O Chile. Sem contar os prédios e casas que caem, né? Que batem. O Caribe também tem O tsunami. Caribe tem muito tsunami também. A Ásia, né? Junto com a gente, nas placas tectônicas? Gabriel, só um minutinho. Vamos levantar a mão pra gente se organizar. Que eu acho que tem mais gente de mão levantada para falar aqui. Oi, Gabriel. O Chile, ele não tá na mesma placa tectônica que a gente? Não, se você pensar, ele é bem mais afetado. O Chile acontece terremoto, Gabriel. Acontece muito terremoto no Chile. Eu tenho até um conhecido que viajou uma vez para o Chile e ele, lá no Chile, ele sentiu um terremoto grande. Ele conta pra gente. O maior terremoto do mundo foi no Chile. Lá... A Giovana já presenciou um. Sim. Já? Ela já falou para vocês? Então, o Chile teve um terremoto seguido por um tsunami, quer ver? Que provocou então, 520 mortes. Sabe quando isso do Chile? 2010, que eu acabei de ver aqui. Nossa, tinha um ano. Mais forte que o coronavírus aqui, né? Japão, viu, gente? Japão também. Muitos terremotos. Eu sei esse negócio de tsunami. Pode falar, ô Lorenos. É que, tipo, eu tenho duas coisas pra falar de tsunami.
Teve uma vez, meu pai que me contou isso, que teve uns elefantes que salvaram as pessoas do tsunami. Eles subiram uma montanha. Olha que legal. Em 2004, Lorenzo, isso daí foi com uma menina, não foi com todo mundo. vibrou 1 centímetro da Terra inteira. Sim, eu lembro disso. Eu lembro desse 2004. Até o meu pai sentiu naquele dia. Eu lembro certinho desse 2004. Isabela? Sim, vibrou 1 centímetro. Sei lá, tipo, ficou Isabela. aberto. O Pedro Carlos, ele não consegue se controlar. Você tá de mão levantada? Você quer falar? Sim. Eu sempre me confundo assim. Por que eu penso assim? Eu não sei se você pensa. Que aqui no Brasil não tem tsunami, certo? Tem terremoto, né, essas coisas. Mas por que a gente mora no mesmo mundo, como é que eu quero dizer? No mesmo conjunto, vamos dizer, que é a Terra inteira, e aqui não provoca nenhum tsunami. É o que a gente acabou de falar. Porque a gente as não placas fica entre as placas tectônicas. Nós não estamos em cima das placas tectônicas. Então, somente de uma. Uma bem leve, que não se movimenta tanto. As placas tectônicas, lembra que ano passado, na aula de história, a tia mostrou o primeiro mapa mundi que eles criaram? E aí era tudo juntinho, parecia Pangeia, a Pangeia, isso mesmo. Eles chamavam o continente Pangeia. Aí foram as placas tectônicas, Pedro Carlos, que é uma pergunta sua, que foi separando esses continentes até virar o mapa mundi que a gente tem hoje. Todo separadinho. E aí, Pedro, é o que você falou, quando fala assim, andou 1 centímetro, é isso mesmo, Pedro, vai separando, a gente está andando. As placas tectônicas, elas vão se movimentando, ela não vai ficar parada o resto da vida. Mas tem perigo de nós sair para fora do mundo? Não sair para fora do mundo, mas se deslocar cada vez mais. A distância entre às vezes um país e outro está ficando até mais distante do que ele era antes. Né? As placas tectônicas do Chile estão se separando. Terra mesmo, que tem dentro da Terra. Oi, Pedro, não entendi. Tem jeito a gente ver, tipo, o manto, assim, as placas tectônicas, sei lá, tipo, bilhões de anos pra frente. Eles fazem estudos, Pedro. O que eles fazem? Eles fazem estimativas. Eles pegam assim, durante um ano a placa tectônica andou 3 centímetros, 4 centímetros. Estou dando um exemplo, não sei se é exatamente isso. Então, eles fazem esse estudo. Se durante 1 ano, 2 anos andou isso, daqui 20 anos, 30 anos, 50 anos, eles fazem o cálculo. Mas é estimativa. Vai ter, sei lá, tipo um buraco de 1 quilômetro, assim, no negócio. É uma estimativa. O Matheus Henrique estava falando do Chile, né, Matheus Henrique? Que as placas estão se separando, né? As placas estão se separando. Mas não tem perigo de separar estado? Não tem perigo. É mais o que já está distante, Eric, como os continentes. Dentro do próprio lugar não tem esse perigo, não. Tá? Só se for muito, mas aí já é o fim do mundo mesmo. Pessoal. Aqui, que é um barulho de caminhão, acho. Tá, pessoal. E aí, por que é interessante, né? Ter isso, porque eles já conseguem identificar e evitar catástrofes, e evitar mortes, e evitar confusão, né? Evitar desastres. Então, isso é muito importante. E aí, por como é bom também, tem que ter a gente tem que ter pessoas que nos representam nos cargos de comando, boas pessoas. Por quê? Você tem que saber tomar decisões no momento um momento crucial como esse, né? Aí, no momento crucial como esse, a pessoa tem que pensar na vida do outro, né? Ela tem que pensar assim, não, a gente tem que bolar uma estratégia, bolar um plano para poder evacuar essa cidade em tanto tempo, não pode deixar ninguém para trás, a gente tem que ser rápido. Então, gente, isso é estratégia, né? Para que novos sistemas de alerta, né, de alguns países já são emitidos nos aparelhos celulares. Gente, isso aí, Japão, um dia tive uma reportagem que o japonês, lá de tanto terremoto que tem, tanta coisa assim, que eles recebem no celular, assim, eles recebem no celular tal horário,
vai ter um terremoto, se preparem. Então, até as casas, tudo já são preparados para isso. Eles têm até tipo um lugar subterrâneo para eles entrarem e ficar lá até Nos Estados Unidos também, quando tem furacão, eles entram meio que um porão e fica lá. Já é pensado, Eu já vi gente. isso no filme. Duda, você quer Só falar? que era um ataque de monstros gigantes. Sim, é que tava falando de tsunami, essas coisas. Minha prima falou que hoje, em Santa Catarina, eu acho, teve um tornado. Ah, eu vi. Ciclone, né? Eu vi mesmo, eu vi a imagem. Foi assim, mas muito, um temporal muito forte. Mas matou alguém esse Até negócio? casas voaram. Não, eu não vi esse dado ainda, Pedro, não posso te falar, Bia. Eu vi o pessoal, eles ficaram sem energia, as coisas voando árvore, então assim, eu vi alguma pouca coisa, não acompanhei ainda tudo não. Casa voou? Talvez o telhado, né? Isso voou mesmo, dependendo do telhado. O telhado de algumas casas voaram. O telhado. Telhado, essas coisas. Então, gente, olha que legal. Os países que tem muito terremoto, muito tsunami, o próprio aparelho celular já avisa. As pessoas já são preparadas, são treinadas, já estão acostumadas com isso. A gente se espanta muito, né? Por que a gente se espanta? Porque a gente não é a nossa realidade. A gente não, graças a Deus, nosso país. É que a gente mora no meio de uma placa tectônica e aí, tipo, não tem nem como a gente. O Brasil é sortudo. É sortudo. O Brasil, Pedro Carlos, é um país maravilhoso, né? A gente tinha tudo para ser um país de primeiro mundo, porque nosso país é muito grande, muitas pessoas que trabalham, né? Nosso país tem um bom solo para agricultura, nosso país tem um bom clima, não tem desastres. E eu acho que foi o último a ganhar a corona. Tem bom entretenimento. Nosso país precisava Mas apenas... Pegar a corona foi Madagascar. Gente, vamos concentrar aqui. Vocês estão mudando de assunto. Esse negócio de corona já mudou de assunto. Nosso país, ele só não é primeiro mundo, potência, por causa de coisas assim, de corrupção, que aí o dinheiro não é investido em educação, não é investido em saúde, né? Não é investido em cultura, lazer, segurança. Nosso país é muito perigoso. Não, Pedro, no geral, poderia ser muito melhor. Poderia ser muito. Porque tem uma cidade ali perto que eu acho que um amigo do meu pai tá falando lá que parecia que eles davam tipo tudo. Ele quebrou, se não me engano, a perna, o braço. Aí os médicos iam lá pra enfaixar ele, alguma coisa assim. Também, tipo, tem cidades que às vezes tá com isso um pouco melhor, mas no geral o Brasil tinha que melhorar muito nessas coisas, né? Então vamos lá. Agora a primeira questão aqui. Eu vou dar um minutinho para vocês responderem, né? É sobre o assunto tratado no infográfico. Então, o assunto principal. Vocês vão escolher apenas uma questão, apenas uma alternativa. Saber também é para fazer agora? Não, ainda não. Vamos fazer um. Isabela, como você faz isso? Ô, gente, Ana Laura, Quero saber. Ana Laura, a gente já comentou sobre isso. Não vamos dar corda que os colegas fazem na aula. Não é para colocar nenhuma imagem de fundo agora. Não é para desenhar na sua própria tela. É para prestar atenção. Quem colocou a primeira alternativa? O assunto tratado no infográfico é como evitar um tsunami. Levanta a mãozinha ou bate palminha aí para te ver. Quem colocou a primeira? Tia, eu vou bater mãozinha pelo computador, tá? Não vou você Não é isso mesmo que eu tô pedindo. Não, quando for certo. É isso mesmo, Pedro Carlos? É isso mesmo que eu tô pedindo? Bater palminha pelo computador? Mas dá pelo celular também. Segunda. O que fazer com a chegada de tsunami? Então, o assunto tratado nesse infográfico é o que fazer com a chegada de tsunami. Quem marcou essa, sinaliza para mim.
A terceira, né? O Ô, assunto tia, eu tratado... não sei. O que fazer com a chegada de tsunami? Não, eu tô dando alternativa. Você marcou essa? Não, marquei o sinal de chegada de tsunami. Então, eu só tô fazendo, não tô fazendo pergunta, eu só tô corrigindo aqui. Quem marcou a terceira, o sinal da chegada de um tsunami, sinaliza para mim. Bastante, hein? E a quarta, quem marcou? O dedão tá pra cima ainda. E a quarta, quem marcou? As oscilações do mar provocadas por um tsunami, só sinalizar. A grande maioria acertou, né? Que marcou o sinal da chegada de um tsunami. Era a terceira alternativa. O assunto principal é isso. Gente, não tá dando instrução de como evitar, não tá dando instrução do que fazer. Ele tá falando, explicando como chega o sinal, né? Que aparelhos, que coisas usam para chegar o sinal. A maioria acertou. Agora a letra B. Justifique a importância da linguagem não verbal infográfico. Quem sabe dizer para mim o que é uma linguagem não verbal? Só levantar a mãozinha. Bia, o que é a linguagem não verbal? Tia, a linguagem não verbal é uma linguagem que não é escrita. Pode ser por desenhos, pode ser por movimentos, mas ela não é uma linguagem escrita. Ela pode ser de outras formas, mas ela não é escrita. Isso, ela não é escrita, né? E por que é importante? É isso mesmo, a Bia explicou certinho. A linguagem verbal é uma linguagem que não é escrita, pode ser corporal, pode ser por meio de desenhos, figuras, imagens. E por que é importante ter essa linguagem não verbal no infográfico, Ana Laura? Para facilitar o entendimento. Para melhor entendimento. Para melhor entendimento, para facilitar o entendimento, tudo isso para as pessoas entenderem de forma mais clara, né? Eu ia falar assim, para facilitar o entendimento, é isso que eu ia falar. Você até falou, né, Pedro Carlos, tem que ser chamado, né? Falei. Então, para facilitar. Tia, também tem uma outra coisa. Oi, Bia, pode falar. Além delas entenderem melhor, também para a gente ver mais ou menos como se a gente estivesse vendo tudo que está acontecendo. Para a gente imaginar o que está acontecendo, como é. Isso. Então, ó, facilita a leitura e o entendimento do texto. Tia, posso ler a minha? Pode. Pois é melhor para as pessoas entenderem a linguagem. Isso. Mais alguém colocou diferente, com as próprias palavras, e gostaria de ler? Tia, eu vou pegar a extensão de fio para eu carregar o computador, ok? Ok. Então, eu coloquei assim, ó, a linguagem não verbal no infográfico facilita a leitura e o entendimento do texto. Por isso, ela é importante. Meninada, passando para lembrar vocês que ontem a tia deixou uma atividade de língua portuguesa, alguns já até fizeram, eu vi. Deixei uma atividade de língua portuguesa, uma interpretação lá de um artigo de divulgação científica para vocês fazerem até amanhã. Então, quem já tiver tempo hoje, quiser adiantar, já faz hoje lá, tá no Tia, eu fiz ontem no meu intervalo. Então, tia, eu vi ele. Formulário. É um formulário, alguns já fizeram, eu já vi, tá? Eu não fiz. É até amanhã, então, gente, já se organiza Eu aí. não sei se eu fiz ainda. Você mandou Eu mandei ontem. Eu vou fazer agora à noite. Eu vou fazer esse formulário. Eu tinha deixado no hoje mesmo. Sim, eu só tô lembrando. Eu pensei que você tinha enviado o outro. Não, é o mesmo de ontem. É pra gente relembrar artigo de divulgação científica. A gente já estudou alguns tempinho atrás.
A gente já E estudou. tia, eu achei tia muito legal sobre o texto. Eu não vou falar, porque tem gente que ainda não fez. O texto Tia, é mas bem eu gostei legal. muito do texto. E tia, e cada vez que você lia mais, e tipo, às vezes parava para as perguntas de outra parte do texto. Eu queria fazer logo para ler outra parte do texto. Eu achei muito legal. Meninada, agora a tia vai mostrar para vocês alguns infográficos que eu achei e que é muito interessante. Calma aí, deixa eu copiar. Tá, vou esperar um minutinho. Tia, essa é a última página. Clarice, mas nós não terminamos tudo. Tenho certeza disso. Eu tenho controle das páginas que nós fizemos, né? Não terminamos a apostila, tem muita coisa para trás ainda que eu não fiz. Eu vou indo e voltando. Eu não sigo certinho. Não é que na hora que eu tava vindo aqui pra página, eu vi, tipo, várias páginas em branco. Tem sim. Eu não sigo certinho, não. É que você vai na página que a gente aprendeu a matéria e revisamos um pouquinho, e você pula para a parte que a gente já vai revisar mais ainda. Isso. Meninada, então vamos lá, vou mostrar para vocês os infográficos. Deixa eu só voltar aqui. Tá travado, hoje travou. Aqui, ó. Eu achei esses infográficos super legais. Eu vou expandir a tela para a gente ver. É sobre o efeito estufa e o aquecimento global. Olha que legal esse primeiro infográfico aqui, ó. 1. A Terra é aquecida pelos raios solares. 2. Parte desse calor é refletido e volta ao espaço. Olha a atmosfera. 3. Outra parte fica presa em nossa atmosfera. Isso é o efeito estufa. Sem ele, a Terra seria um planeta frio e inabitável. Gente, o efeito estufa é bom, então. Ele tem um lado bom dele. É que não pode ser exagerado, né? Senão a gente não teria calor aqui na Terra. Seria muito frio e a gente não conseguiria morar se não tivesse o efeito estufa. O que é ruim é o aquecimento global. Ó, mas a verdade é que... Vê o número 4. Só um minutinho, Bia. Gases emitidos pelos veículos, queimadas e indústrias fazem com que calor fique preso na atmosfera. 5. O volume desses gases, gás estufa, ficou tão elevado que está alterando a temperatura do planeta. Isso é o aquecimento global. Então, gente, é necessário sim ter o efeito estufa, porém, sem tanto exagero. Né? Se não tivesse efeito estufa, nosso planeta não seria quentinho, assim, entre aspas, a gente não conseguiria morar e habitar aqui. A Bia estava falando, pode terminar, Bia. Então, na verdade, o efeito estufa, ele ainda é o mesmo. O que tá fazendo o mal, como podemos dizer, é o aquecimento global, porque tá subindo, tá esquentando mais o efeito. O aquecimento global é o efeito estufa em excesso. Isso, o aquecimento global. Se não fosse o efeito estufa, o nosso planeta ia ser congelado. Ótimo, é isso mesmo. E antes era, né? Teve uma época que o nosso planeta era congelado. E você com isso? Deixa eu ler para vocês aqui. Gelo. São as toneladas de gases emitidas por nossos carros, indústrias poluentes e queimadas que ampliam o efeito estufa, causando aquecimento global. E daí? Se continuar o ritmo atual, o aumento da temperatura vai mudar o clima do planeta. Muitos ecossistemas serão atingidos e espécies vegetais e animais poderão ser extintos. Não é página, gente, eu tô só mostrando um da internet. E o clima? Furacões, ó, que a gente falou, furacões, maremotos, secas e enchentes serão mais intensos e mais frequentes. Derretimento de geleiras e alagamento das regiões litorâneas estão previstas. E a humanidade? Milhares de pessoas terão de migrar. Olha, tô terminando. Milhares de pessoas terão que migrar devido ao aumento do nível do mar. A água potável será mais rara e a produção agrícola de alimentos deve cair. Gente, olha quanta coisa ruim pode acontecer. Eu posso te mostrar minha cachorra? Posso falar agora rapidinho? Meninada, tá acabando. Hoje eu não tenho mais aula com vocês.
Então, Tchau. bom restinho de aula para Uma vocês coisa, e até amanhã. Tchau. Uma coisa. Tchau. Ô, Chico, isso quer dizer que se eu fizer um churrasquinho, vai contribuir com o efeito estufa? Não tanto, né, Pedro? Depende da quantidade, não é? A gente precisa também de alguma coisa, E a minha né? cachorra foi embora bem na hora que eu ia mostrar ela pra vocês. Amanhã eu mostro os outros infográficos, tá, gente? Amanhã eu retorno com vocês. Mas Tchau. tchau. A Laís, ela não queria. Ela tá antissocial, Laís, sua cachorra.